E se eu te disser que você pode randonautar sem o uso do Randonáutica? Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para lhe devolver o poder que é seu por direito. Nos últimos tempos eu tenho ouvido falar bastante sobre um aplicativo que as pessoas estão experimentando chamado Randonáutica. Eu estudei e pesquisei um pouco a respeito do aplicativo e eu vou deixar alguns links na descrição de vídeos de pessoas relatando experiências com o aplicativo e também o vídeo de divulgação utilizado pelo próprio aplicativo para explicar a mecânica e o funcionamento dele. É notório o volume de pessoas relatando experiências com o aplicativo e descrevendo vínculos significativos entre aquilo que elas se propõem a fazer com o aplicativo e os resultados que elas encontram. Portanto, eu vou falar um pouco sobre o que eu entendi a respeito da proposta do Randonáutica. O Randonáutica se propõe a gerar números verdadeiramente aleatórios a partir de um gerador de números aleatórios quânticos, cuja física relacionada com ele também é verificável. De fato, esses números podem ser chamados de quânticos, pois eles utilizam processos de análise de observação quânticas para gerarem números que são, de fato, a ponta na pesquisa a respeito da geração de números aleatórios. Eu conheço a matemática e um pouco da física relacionado com isso, e nesse aspecto eu posso dizer que sim, o aplicativo se propõe de fato a gerar números aleatórios e a partir desses números aleatórios gerar localizações aleatórias para as pessoas explorarem no mundo real. E ao passo que as pessoas propõem a gerar uma localização aleatória no mundo real para que elas vão até aquele lugar e elas experimentem alguma coisa relacionada com uma pergunta que elas fizeram no momento em que elas geraram o número, eu tenho alguns comentários para fazer a respeito disso. O próprio vídeo de divulgação que você encontra ao baixar o aplicativo fala a respeito da possibilidade das pessoas influenciarem processos quânticos com o pensamento delas, e é nisso que se basearia a ideia de que ao momento que você se faz uma pergunta ou relaciona alguma ideia na sua mente, no momento que você clica para poder gerar uma localização aleatória, você estaria provocando uma influência quântica naquela geração daquele número que tornaria a localização que você seria apontado para ir no mundo real uma localização quântica e que, portanto, seria uma forma válida de testar a possibilidade de nós influenciarmos a realidade ao nosso redor por meio do nosso pensamento, por meio da influência do pensamento nesses processos quânticos. A começar aqui, essa ideia de influenciar processos quânticos com o pensamento é falaciosa e falsa, e já foi descomprovado por vários físicos. Eu vou colocar referências para vocês de canais de YouTube que falam a respeito disso, como Física e Afins, onde a Bibi Bailas fala sobre quanto que existem filmes, documentários que divulgam ideias bem falaciosas e erradas e falsas a respeito do que são os processos quânticos, do que é o significado do observador no processo quântico e o quanto não é possível comprovar um vínculo entre certos fenômenos macrofísicos, como aqueles que nós experimentamos na mecânica clássica, nesse nosso mundo cotidiano, onde a gente enxerga as coisas por uma determinada escala, que não é a mesma escala dos fenômenos quânticos, processos quânticos que ocorrem numa escala extremamente menor do que a nossa, e também processos quânticos que são irrelevantes na sua maioria ao se contabilizar, ao se observar fenômenos da macrofísica clássica, da nossa mecânica clássica, do nosso mundo cotidiano. Portanto, afirmar que o pensamento influencia processos quânticos já é falso. E afirmar que ao pensar numa pergunta a gente vai estar influenciando o processo quântico que gera um número que vai provocar uma localização aleatória no mundo real para você e até ele, tudo isso também é falacioso. A única parte científica disso é o processo de gerar números aleatórios, que esse de fato é quântico, mas todo o restante do gap não se amarra. E com isso, eu não estou tentando invalidar a experiência das pessoas
que experimentam o aplicativo Randonáutica e que relatam experiências significativas com ele, de associação de significado com aquilo que eles passam ao se propor a experiência que o aplicativo propõe para as pessoas e a pergunta que eles fizeram ao sair de casa no momento em que eles utilizaram o aplicativo para poder gerar uma localização que eles iriam visitar e conhecer. Eu vou explicar na minha perspectiva magística o que significa essas experiências e como elas de fato acontecem. Eu gostaria de abordar um pouco o trabalho de um cara que eu respeito muito, que é o Grant Morrison, que além de um excelente quadrinista, ele também é um magista do caos, e escreveu alguns textos que são marcantes na literatura caótica. Alguns dos seus textos foram compilados numa publicação chamada Pop Magic, e em um desses textos, o Grant Morrison propõe à pessoa que está lendo um experimento do que ele chama de magia consciente. Eu vou expor aqui com vocês qual é o experimento que ele propõe e explicar como eu interpreto magisticamente a proposta desse experimento e a relação que eu faço desse experimento com aquilo que as pessoas estão se propondo ao utilizarem o Randonáutica. Como um primeiro exercício em magia consciente, gaste 5 minutos olhando para todas as coisas ao seu redor, como se todas elas estivessem tentando contar-lhe alguma coisa muito importante. Como aquela lâmpada foi parar exatamente ali? Por que a vítima do assassinato no jornal tem o mesmo sobrenome diferente que tem o seu sogro? Por que o telefone tocou justo naquele momento em que você estava pensando nele? O que é aquela mancha na parede da construção oposta? Como isso faz você se sentir? 5 minutos durante os quais você verá que tudo é significativo, tudo luminoso e poderoso em significado, como os objetos vistos em sonhos. Vá! E com esse vá, o Grant Morrison propõe que você vá, no momento da leitura, fazer esse mesmo exercício. E logo em seguida, ele comenta sobre uma extensão desse exercício. Após o exercício anterior, relaxe, vá para uma caminhada e interprete todas as coisas que você encontrar no caminho como uma mensagem do infinito para você. Olhe para padrões no voo dos pássaros. Faça sentenças oraculares das letras das placas dos carros. Olhe para o modo como as construções movem-se contra a linha do horizonte, os barulhos nas ruas, vozes cortando-se repentinamente, em sua maioria, comandos subliminares e pedidos. Ouça as entrelinhas. Ande tanto quanto se sentir confortável. Quanto mais sem rumo, mais você andará pelo benefício da pura experiência e mais profundamente você estará imerso na magia consciente. A magia consciente de Grant Morrison parece propor ao praticante a experiência de você associar um significado a tudo aquilo com que você se relaciona no ambiente em que você está. E essa magia é efetiva pelo simples fato de que, na maior parte do tempo, nós não estamos dando atenção consciente para as coisas que estão ao nosso redor. Nós nos vinculamos e nos relacionamos com o mundo, até mesmo com o espaço dentro da nossa própria casa, de um modo muito mecânico e automático. Eu não mais observo a minha cama, mas simplesmente abstraio ela como um estímulo superficial de cama. Eu não mais observo o meu computador, eu não mais observo o papel de parede da minha tela do computador, eu não mais observo os pôsteres que estão no meu quarto ou os quadros que eu tenho na parede, porque a minha mente abstrai aqueles estímulos que são mais recorrentes e, portanto, eu paro de me relacionar de modo significativo e consciente com o espaço que está ao meu redor. O exercício de se propor a experiência de observar o espaço ao seu redor como tendo um vínculo muito significativo e luminoso é a essa proposta que eu pessoalmente atribuo às experiências que as pessoas têm tido com o aplicativo Randonáutica. Aquilo que faz com que você seja capaz de encontrar coisas nos lugares que você vá, que te impressionam, que fazem você se sentir estando numa realidade diferente, numa realidade paralela, ou tendo uma experiência mística, não é causado pelo aplicativo, mas a sua capacidade de se propor a encontrar vínculos significativos com o espaço que está ao seu redor e assim estabelecer uma relação diferente com esse espaço, tanto dentro dessa casa, quanto na rua, quanto em qualquer lugar.
Magos do Caos já sabem randonautar muito antes do aplicativo do Randonáutica e sem a necessidade de utilizar vínculos pseudocientíficos entre aspectos da ciência que são verídicos, como a criação de números quânticos, com a baboseira de dizer que você está gerando localizações quânticas e encontrando pontos específicos do planeta onde eventos extraordinários ou místicos são mais propensos de acontecer. E tudo se amarra com um outro conceito que o vídeo do aplicativo também expõe: a sincronicidade. Eu já expliquei sincronicidade algumas dezenas de vezes no meu canal, mas nunca é o bastante. Vamos lá. A sincronicidade é um vínculo de significado entre um fenômeno externo e um fenômeno interno à nossa consciência. No momento que uma pessoa se faz uma pergunta ou se propõe a encontrar uma determinada resposta, ela cria um fenômeno interno da concentração dela naquela ideia e com aquele pensamento, ou com aquele afeto, com aquela emoção e aquele sentimento. E no momento que uma pessoa usa o aplicativo para poder ir para fora de casa e ela encontra algo na rua ou tem alguma experiência que ela faz uma associação simbólica e significativa com aquilo que ela se propôs internamente, mentalmente, este vínculo entre o fenômeno interno do sentimento e do pensamento da pessoa com o fenômeno externo, aquilo que ela atribui tendo o mesmo significado do fenômeno interno, é a essa comunhão de significado, essa associação simbólica que nós damos o nome de sincronicidade. A única causa de uma sincronicidade é a própria proposta que o indivíduo faz para si de encontrar esse significado, do mesmo modo que o Grant Morrison propõe com o experimento dele. Portanto, quem provoca a sincronicidade é você e a sua vontade de encontrar significado naquilo que você experimenta. O que é válido, é absolutamente válido. O que não é válido, na minha opinião, é você depender de um aplicativo para fazer algo que você seria capaz de se propor a fazer por conta própria. O que eu percebo que o aplicativo Randonáutica de fato faz pelas pessoas é servir como um gatilho mental. Algo a que as pessoas vão atribuir uma força exterior a elas mesmas para que seja mais fácil elas se proporem a ter a experiência. Porque tem pessoas que, a não ser que você ventile um nome quanto quântico, ela não acredita que aquilo é verdade ou que pode ter poder para afetar a realidade dela. As pessoas têm um complexo de pequenez, um complexo de escravo, na minha opinião, de atribuir poder sempre a coisas que estão do lado externo. A minha crítica ao Randonáutica é uma crítica ao movimento de imbecilização das pessoas, porque a única coisa capaz de fazer o Randonáutica ser gatilho mental para as pessoas terem uma experiência que elas seriam capazes de propor a elas mesmas, caso elas quisessem, e caso elas entendessem a mecânica que de fato está atuando na experiência delas, é o fato de que as pessoas precisam ter baixo senso crítico para ser capaz de acreditar na baboseira de gerar localizações quânticas. E eu não gosto de confiar no baixo senso crítico das pessoas. Eu gosto de tentar enaltecer o que eu observo de melhor nelas. A capacidade delas descobrirem que elas não dependem de certas ferramentas externas para serem capazes de operar coisas grandiosas nas próprias realidades. Você é capaz de randonautar sem o Randonáutica. Basta você se propor a isso. Se vocês estão chegando agora no meu canal, eu sugiro que vocês conheçam um pouco mais sobre o meu trabalho, assistam outros vídeos, assistam outras séries de vídeo, avaliem como é o discurso que eu apresento e eu entrego para as pessoas. Caso você já conheça um pouco mais do meu canal e você queira me apoiar para que eu continue fazendo esse trabalho de despertar o senso crítico das pessoas na prática mágica, eu sugiro que você se torne um apoiador do Caosofia, onde nós poderemos conversar no Clube dos Caósofos. Você pode se tornar um apoiador por meio do Seja Membro, cujo botão que está aqui embaixo, ou você pode se tornar um apoiador por meio da campanha do Padrim, cujos benefícios são um pouco diferentes do benefício do Seja Membro. É só vocês dar uma olhada, comparar e decidir como você quer me apoiar e vir participar do Clube dos Caósofos e as nossas lives exclusivas para apoiadores.
Para mais empoderamento e senso crítico, mantenham-se com Causofia e até por acaso.